Boa tarde, pessoal. Hoje é 28 de setembro de 2023, o ano está voando, certo? Estamos já vendo o horizonte, né, pelo menos da finalização da nossa jornada. Hoje, com a aula de 19 de fevereiro de 1975, a primeira parte, né, com a magistral facilitação da Fabiana nesse capítulo que vai falar das anomalias, certo? Com vocês, magistral facilitação da Fabiana. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje a minha facilitação é sobre a aula de 19 de fevereiro de 1975, que são das páginas 143 a 154. Eu anotei partes do texto que mais me chamaram a atenção. No início, Foucault descreve que o campo da anomalia é atravessado pelo problema da sexualidade, a confissão tarifada ao sacramento da penitência, os antigos rituais da revelação e o duplo filtro discursivo da confissão. Começando o texto, o autor refere-se que, a partir do problema localizado do monstro, expande a noção de instinto naquele período, buscando na psiquiatria entender esse domínio de controle, análise e intervenção que podemos chamar de anormal. E nessa aula, ele vai relatar esse campo da anomalia, que é atravessado pelo problema da sexualidade, por duas maneiras. Se por um lado, a primeira, né? Se por um lado a anomalia sexual foi codificado, policiado, então o problema é a identificação dos fenômenos da herança e da degeneração. Qualquer análise médica e psiquiátrica das funções de reprodução implica nos métodos de análise da anomalia. O segundo ponto de vista é que foram identificados os distúrbios característicos da anomalia sexual. Aí aqui o Foucault, ele detalha como tudo isso começou, que foi por volta dos anos de 1845 a 1850, pela psiquiatria de Greisinger, na Alemanha, e de Beilanger, na França. Portanto, o autor, ele pontua que o nascimento e a abertura dos campos da anomalia, da sexualidade, são contemporâneos. E diante desses fatos, né, ele tentou analisar e interligar o problema da sexualidade à psiquiatria. E essa abordagem, que ele se refere como anomalia, se torna domínio de interferência da psiquiatria. E traz uma pergunta: a sexualidade passa a ser problema da psiquiatria? Aí o autor, ele relata que a sexualidade, naquele ano de 1850, foi um avatar de procedimentos, né, que não é absoluto de censura, repreensão ou hipocrisia, e sim um procedimento muito positivo, que é o da revelação forçada e obrigatória. Que, em geral, no Ocidente, não é o que se cala e não é o que se é obrigado a calar, mas é o que se é obrigado a revelar. E entendendo, né, que nessa época a revelação forçada foi um procedimento de poder. Aí ele também apresenta toda uma série de procedimentos institucionalizados de revelação da sexualidade, como a psiquiatria, a psicanálise, a sexologia, e fica claro, né, que essas formas de revelação codificadas da sexualidade seria o que podemos chamar de uma relativa libertação. Aí, compreendendo essa enunciação sobre a revelação e a liberdade, o texto traz que elas são complementares uma da outra. E o autor, ele aborda que
esse é um assunto direcionado a todos os mecanismos de apelo que remetem ao sujeito. Então, aí, temos uma figura na qual a ritualização da revelação, ela fica frente a frente, surgindo a existência de um discurso proliferante sobre a sexualidade. Debruçando sobre a história desse discurso da sexualidade, Foucault mostra que o problema não foi em termos a censura da sexualidade, já que se inverteu o problema e fez a história dessa revelação como uma penitência. E, em caráter esquemático, ele apresentou o panorama dessa revelação da seguinte maneira. No primeiro lugar, ele fala que a revelação não pertencia ao ritual da penitência, que foi no ritual cristão da penitência que a revelação se tornou necessária e obrigatória. Em segundo lugar, ele fala que o que se deve reter é a eficácia dessa revelação e o papel dela que mudou desde a Idade Média até o século XVII. Aí aqui no livro, na página 147, eu vou falar brevemente sobre o ritual da penitência. Esse ritual da penitência era um estatuto que as pessoas adotavam de forma deliberada e voluntária. Era o bispo, somente ele que tinha o direito de conferir o que pedia esse estatuto. Tudo isso era numa cerimônia pública, onde o sujeito arrependido era, ao mesmo tempo, repreendido e humilhado. Recebendo várias punições, né? Entre elas a interrupção de toda a relação sexual e a obrigação de sepultar os mortos. Através dessa penitência judiciária e leiga, que começa a se formar essa espécie do pequeno núcleo, né? Que foi o núcleo da revelação. Aí ele aponta que essa confissão se tornou necessária para que o padre desempenhasse seu papel de quase médico, sacrificando e provocando humilhação aos penitentes. Então, segundo Foucault, essa reinserção da revelação do poder eclesiástico, que é aquilo que se refere ao âmbito da Igreja Católica, ficou fortalecido e caracterizou, né, a grande doutrina da penitência que se formou na época. Aí forma-se, então, uma visão de que só pode haver confissão se for feita a um padre, né, onde somente ele detém a possibilidade de redimir os pecados, sendo o único a praticar o ritual da absolvição. Aí aqui na página 151, temos 3 atributos estabelecidos como a economia da penitência, né? Aí o primeiro seria a posição central da revelação no mecanismo de remissão dos pecados. O segundo atributo seria a extensão considerável desse domínio da revelação, já que não se trata mais simplesmente revelar os pecados graves, mas sim revelar tudo. E o terceiro, né, crescimento correlativo do poder do padre, que agora dá absolvição, e no interior do sacramento da penitência, ele controla tudo o que diz, impondo os marcos de seu saber.
Aí essa economia central e geral da penitência, estabelecida na Idade Média e que funciona até hoje, formou-se todo esse mecanismo de poder, né, entre o saber do padre e da igreja. Aí o Foucault cita um tratado de prática penitente escrito no final do século XVII por Habert, que seria condicionado ao padre ser santo, não ter pecado mortal, e a partir do momento que for ordenado, mesmo que esteja em estado de pecado mortal, a absolvição que ele der continuará sendo válida. Aí aqui eu trago a minha percepção, né, sobre o texto, que foi que naquele período intensificou, né, o discurso, a análise e o controle em torno da penitência, levando para uma generalização da revelação. E que muitos procedimentos tinham a interferência da igreja, e isso ainda está bastante inserido na nossa sociedade, ainda está inserido, né, na nossa sociedade. E seguimos buscando avanços significativos para esses temas, e acredito que viver nossas experiências sem a interferência das instituições de poder é uma resistência importante. Aí eu finalizo aqui minha facilitação, peço desculpa pelo nervosismo e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Fabiana, em nome do coletivo. Sua fala foi muito dedicada, muito clara, muito alavancadora de partilhas, com certeza. Tá? Parabéns. Obrigado. Obrigada. Quem gostaria de começar a partilha, gente? O que eu trago dessa partilha, eu vou começar, tá, gente? Porque são pontuações, né? É como Foucault reforça a correlação dos saberes psis com o poder confessional da Igreja na constituição do anormal em relação ao luxurioso, ao concupiscente, né, ao pecador, né? Como se tivesse uma mesma matriz, como se a matriz dos saberes psis em geral contemporâneos fosse a moral do pecado e da concupiscência, né? Como se as figuras que depois fossem sendo desenvolvidas cartesianamente, cientificamente, tivessem a sua fonte quase sempre próxima, né? Não vou dizer que é coincidente, porque isso seria um pecado epistêmico dizer que coincidem, né? Mas muito entrelaçadas, né? Muito remetidas, né? Enfim. E por isso, quando ele lança História da Sexualidade, volume 1, ele diz que a psicanálise tem uma origem confessional, né, na igreja, né, no catolicismo, e faz os psicanalistas se revirarem todos, né, vem desse tipo de inspiração, né, das figuras, né, as figuras morais da religião, na questão do pecado, são deslocadas, né, não necessariamente coincidentes, mas deslocadas como referencial da epistemologia dos saberes científicos, né, da alma, né, de forma que anomalia e pecado se remetem, né, não que sejam coincidentes, mas que se remetem mutuamente, né. Foi muito bom revisitar isso, sabe, Fabiana e pessoal. Muito bom, né? Por que as ciências não seguiram outros, pelo menos na sua raiz clássica, né? Hoje em dia a gente tem uma explosão científica, genética, etc e tal, né? Mas a ciência clássica, né, psicológica, psiquiátrica, né, tem muita proximidade com as figuras do pecado, né? Então, Fernando, também eu lendo assim, trouxe mesmo essa reflexão de que se a gente for pensar assim,
quantas e quantas pessoas, né, não foram queimadas, sacrificadas, humilhadas por questões religiosas, né? Sim. Que na época, se for ver, também nem é tanto tempo assim, né? Talvez pensando em 30 anos atrás, né? Que aqui já é um período bem distante, né? Mas infelizmente ainda isso acontece, né? Sim. Só que não é tão assim mostrado ou falado, mas isso acontece. Infelizmente, né? A gente vive numa cultura dos extermínios, né, gente? Sim. Isso vira dado estatístico da polícia. Né? E que às vezes o extermínio é moral, né? Sim. É um racismo que não é só de pele, é um racismo de comportamentos, entendeu? Verdade. Aqui, Cultural. ali se fala, nessa aula fala mais a respeito da religião e tudo, mas, como você disse, é um extermínio de, talvez até de pensamentos diferentes, né? Esse termo racismo no Foucault é usado de uma maneira ampla, né? Uhum. Qual que é o outro curso? Do Biopolítica, onde ele fala de racismo de Estado, né? As guerras entre os países da Europa, né? Um apontando a diferença do outro, se afirmando em cima do outro, né? Enfim. Então, gostei de uma frase que você falou agora, tem a ver com esse pouco tempo, né? O que acontece, pessoal, é que hoje a gente tem a incidência das estigmatizações religiosas junto com as estigmatizações das ciências, né? Aliviou, não é que aliviou de um lado, não, é que hoje tem embates, né? Tem disputas de território, né? Disputas de poder, né? E a gente acaba sendo crucificado pela ciência, pela religião, né? Pelo senso comum também, pelos valores do cotidiano, né? Enfim. Pela interdisciplinaridade, a gente fala muito de interdisciplinaridade, né? Em saúde, etc. Isso prolifera um risco de estigmatizações, né? Mais alguém quer comentar? Compartilhar? A Yara levantou a mão? Sim. A leitura, essa leitura, eu achei tanto o outro que eu não participei, da semana passada, mas eu estou vendo assim que eu estou me sentindo mais identificada e entendendo e envolvida, né, com a leitura. Está indo num crescente o gosto, né, da leitura. Mas esse de hoje, essa primeira parte, mostrou assim um pouquinho como que esta penitência, né, essa abertura, ela vai num crescente na igreja, mas quando chega na penitência, ela volta para um controle, né? É como que essa penitência vai crescendo para chegar num controle não só do corpo, mas da alma, né, do sujeito. Se você livra se antes era o corpo que era sacrificado, agora nessa penitência é a alma, né? Que a igreja trata como poder. E aí, como eu já li um pouquinho, entendi pouco do outro livro do Foucault, que o Fernando fala, como que isso vai caminhando para as técnicas usadas pela psicanálise, também talvez pela psicologia, que também pode fazer esse aprisionamento. Uma coisa que eu achei também interessante, que louco, né? O padre da igreja acreditar, assim, ele ser formado para acreditar que ele é capaz daquilo tudo, né? E que isso ainda perdura até hoje, quer dizer, eu tenho a chave do céu, eu dou conta de seguir aquele manual lá esqueci o nome dele, lá do Abert. É muito louco, né? E isso hoje ainda, né, prevalece, não só na igreja, mas em outras instâncias, de como é que eu dou conta de ter poder sobre esse sujeito nesse nível.
E eu acredito e exerço. É muito louco. Eu fiquei assim, impactada. E olha que eu era da igreja, hein? Talvez até pratiquei essas coisas e acreditava de que era capaz. Mas o Foucault deixa tudo isso muito. É como se ele pegasse tudo e deixasse muitas claras na nossa frente. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu achei o texto muito, muito interessante, bem instigante. A onipotência é um discurso sedutor de poder, né? Gente, Quem é dono da onipotência, né? Não é à toa que eu vi um padre, só antes de passar para o Guilherme, que eu fiquei achei um absurdo, né? Era coisas de YouTube, né? Era um monge português, eu repeti o que eu já falei. Ele disse que yoga é coisa do demônio. É um monge português católico. É claro que vai achar coisa do demônio, porque escapa da episteme dele, da produção de subjetividade dele, né? Guilherme levantou a mão. É, boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer a Fabiana pela sua facilitação magistral. Eu já peço desculpa que não estou nos meus melhores dias. Estou com uma certa dor de barriga porque tenho que estar testando meus processos. Eu gostaria de ler um parágrafo que está na página 152, e para mim esse parágrafo e o seguinte é uma das coisas mais ricas que eu já li em Foucault até agora. No, ento- no, no interior dessa pastoral, como técnica do governo das almas, a penitência, é claro, tem uma importância maior, ou ia dizendo quase exclusiva. Em todo caso, vamos desenvolver, a partir desse momento, toda uma literatura que poderíamos chamar de literatura de partidas dobradas, literatura destinada aos confessores e literatura destinada aos penitentes. Mas a literatura destinada aos penitentes, esses pequenos manuais de confissão que nos põe nas mãos, não passam no fundo do reverso da outra literatura, a literatura para os confessores. Os grandes tratados, seja de casos de consciência, seja de confissão, que os padres devem possuir, devem conhecer, devem consultar eventualmente se necessário. E parece-me que a peça essencial é precisamente essa literatura para os confessores, que constitui o elemento dominante. É nela que encontramos a análise do procedimento de exame, que a partir de então é da alçada e iniciativa do padre, que vai pouco a pouco ocupar todo o espaço da penitência e mesmo assim exceder muito a lei da penitência. Grande tratado, livros anormais do Foucault, sabe? Acho que aqui a gente quer uma certa ironia, né? Porque o que o Foucault está apontando aqui é que os padres são formados. Eles precisam passar por um processo rigoroso de formação para se tratar de análise dos pecadores. Qualquer semelhança com a faculdade de psicologia é mera coincidência. Qualquer semelhança que a gente chega, faz aqui todas as quintas-feiras um pequeno culto ao Foucault, para ler a obra dele, também é mera semelhança. Né? Aqui somos todos reprodutores das forças com quais nós nos assemelhamos. Né? E eu acho que o Foucault aponta isso logo em seguida. Né? É necessário toda uma qualificação do próprio confessor. Não pode ser qualquer pessoa. O confessor, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser portador da técnica. Por isso que nós temos a passagem da penitência à confissão. Porque aí já não é mais a gente que decide se nós somos, por nós mesmos, capazes de nos punir. Mas depende sim da análise de um terceiro, detentador da verdade, do conhecimento divino, para dizer, na verdade não, para reificar, né, que nós somos dignos de punição e qual punição nós devemos aceitar.
Gente, ó, Fantástica partilha, Guilherme. qualquer semelhança não era coincidência, né? E falando da psicanálise com Cristão, eu tenho uma anedota muito interessante, porque uma vez eu estava na faculdade, eu fui conversar com a minha coordenadora sobre isso. A minha coordenadora era psicanalista. Eu virei para ela e falei, mas você não sabe que toda obra da psicanálise é fundamentalmente cristã, né? A mulher baixou o demônio nela, assim, na hora eu senti que ela ia voar no meu pescoço. Meu, só tem tabu, essas coisas, ele foi atacado pelo cristão, mas eu falei, ó, meu querido, exatamente por causa disso que ele é cristão, né? Cristão judaico, né? Porque é construído dentro dos fundamentos morais cristãos judaicos. Ele só tá apontando o que todo mundo sabe, só que não quer ver. Eis a grande verdade psicanalítica, né? Tudo está no inconsciente constantemente vazando. E isso a física não enxerga. Fantástico, Guilherme. A gente esquece como a questão católica é tão impregnada, né, tão intrínseca, né, a gente esquece que tem uma especialização teológica, né, para ser confessor, né, para ser confidente, né, confidente? É confidente, né, confidente, perdão. Confessor, confidente é quem confia. Ah, confidente é tá bom. Confessor, né, enfim, né, e o Foucault, ele pontuou, deve ser muito fascinante você estudar os arquivos desses concílios de Nicéia, concílios de Trento, né, onde foram desenvolvidos durante décadas, às vezes esses concílios demoravam 20, 25, 30 anos, né, gente? Dos bispos e padres reunidos, estruturando os dogmas da igreja, né? O Foucault ele vai pontuar em várias obras, e provavelmente nessa, como ele já apontou nesse capítulo, esses tratados, né, essas orientações de como o confessor deve se portar, né? Não é simplesmente entrar naquela casinha e responder, né? E acolher, né? Tem toda uma técnica. Como disse brilhantemente o Guilherme, a mesma situação acontece com psicologia, psiquiatria, né? Psicanálise, né? Aliás, a psicanálise, então, tem... Não é só psicanálise também, mas tem os institutos de formação, né, específicas, né? Como tem também de institutos que vão além da graduação, né? E tem todo uma mandarinato, né? Tem alguns institutos que nem têm, de fato, uma regulação de Estado de Direito, né? É uma autorregulação, né? É um tipo de poder interno, né? Que aí não se remete nem do ponto de vista do curso, nem do ponto de vista da ética a espaços externos, né? E que aí se escora no contexto psi, né? Faz parte da grade da psicologia, mas eu acho que é até uma forma de apropriação das grades do MEC da psicologia, porque, do ponto de vista prático, ela se regula internamente de uma maneira que eu acho muito antidemocrática, né? Que algumas dessas especializações deveriam passar por aprovação no Congresso Nacional, né? Tem um tipo de publicidade que não tem, né? Que aí dissolve esse tipo de poder interiorizado, né? Na interioridade das instituições. Né? Aliás, assim, deixa eu até fazer uma parte, que isso é um tema que eu gostaria de colocar para vocês. Uma coisa é você ser psicólogo e você ter um diploma de psicologia. Existem algumas especializações que a pessoa pode ser engenheiro, aí faz dois anos e meio, 3 anos de especialização e vai poder clinicar. Esse profissional é o quê, gente? É um híbrido, ele não se remete a uma graduação de psicologia, ele é um híbrido. E esse híbrido não tem essa figura no quadro de profissões nacionais, entendeu? Mas é chancelada pela respectiva instituição no mecanismo interno dela. Profissão que é esse do engenheiro que faz uma especialização e pode clinicar? Engenheiro, nutricionista, ator, músico, né? Qualquer, né? Que profissão que é essa? Ainda quando vem do contexto psi, legitima que a
que a especialidade que é feita fora tem os seus fundamentos básicos no curso da graduação. Né? Como é que se... Aqui, conselho de ética, um engenheiro que fez formação, especialização numa outra área vai se remeter. Entendeu? É o pior, vai se remeter da mesma maneira que o ator que fez formação, que o fisioterapeuta, entendeu? Sabe? Que o formado em ciências contábeis, entendeu? Isso daí vira um... Porque fez 3 anos e meio de especialização, entendeu? Para mim, profissão é aquela que existe regulamentada no Congresso Nacional, seja no contexto das comissões de justiça, seja no contexto das comissões de educação, seja no contexto legislativo, né? E que responde ao Conselho de Ética público, né? Não sei se tem sentido para vocês. Tem certas especialidades que se enchem de pompa e circunstância hermenêutica, mas que é um mandarinato, é uma confraria, que não tem regulação, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Né? É a minha percepção, não sei se tem sentido para vocês. Percepção, porque isso, para eu ser mais exato, eu demandaria estudar a lei, né? Entender a dinâmica interna desses espaços. Né? É uma percepção, tá, gente? Bom, como você fechou o microfone, eu vou achar que eu posso falar. Acho que a primeira coisa, né, é só lembrar pelo fato, né? Psicoterapeuta não é profissão. Profissão é psicólogo, né? Por isso, qualquer pessoa pode se oferecer um serviço de terapia, né? Só não pode falar que é psicólogo. Porque falar que é psicólogo, aí cai sobre a jurisdição do Conselho Regional e Federal de Psicologia. Mas se alguém falar que é psicoterapeuta, o pessoa não pode falar nada na profissão. Fora da jurisdição dela. Mas aí entra a coisa. Tá fora da jurisdição, porque psicoterapia não é prática restrita a psicólogo. Porque se tornar prática restrita a psicólogo, psiquiatra não pode fazer. Nem pode, por exemplo, psicanalista. Aí é comprar uma briga que o conselho não aguenta. Né? Porque vai ter que lidar, como você disse, com instituições consolidadas que provavelmente vão massacrar o conselho. E consideramos que o Conselho de Psicologia não é lá entre as entidades autárquicas que nós temos nesse país, é a mais sorte, né? Se o CRM vir para cima do CRP, o CRP caía. Cai assim de um momento para o outro. Né? Eu ia comentar uma coisa, mas eu esqueci. Ah, você tinha comentado no começo da sua fala, né? A questão da concorrência do espaço da religião com a ciência. Gente, é tão estranho que a gente fala acreditar na ciência. Gente, isso é uma coisa que não se deveria fazer com ciência e acreditar. A ciência tem que te mostrar que ela funciona. Não tem nada de crença envolvida com ciência. Né? Tem que mostrar o resultado, tem que mostrar a metodologia dela. Né? Porque a questão, a gente está muito bem interessado em ciência. A gente não está muito bem interessado em ciência. A gente está interessado em usufruir das construções e resultados tecnológicos que a ciência impõe a gente. Né? O que interessa é que a gente tem um computador da nossa frente. Como esse computador for feito, não importa. Importa entender como que ele foi montado, como que ele funciona, importa o resultado. Por isso que a gente pode acreditar na ciência. A ciência está lá longe, é como se fosse algo místico, fechado nas faculdades, né? Que você pode questionar, por mais que se deveria questionar a ciência, né? Eu acho que o que acontece em geral é que a população vai ter muito pouca relação com a ciência. Tem relação com os construtos feitos pela ciência. E quando esses construtos se mostram falhos, porque todo construto científico é falho,
por excelência, porque é um processo de construção que vai sendo aprimorado, né, no decorrer da história, né? Nesse sentido, a ciência vai sempre se tornar melhor ou pior, dependendo da maneira como ela é executada. Você pode se acreditar ou não na ciência, mas é muito diferente de compreender a ciência, saber como ela funciona, como ela deveria ser feita. Acho que aí vale muito lembrar, né, a premedição que o Nietzsche fez logo no Genealogia da Moral, né? Que com a morte de Deus, né, ao procurar a verdade em todo lugar, a ciência pode se tornar um Deus. Aqui é a questão, né? Não se pode muito bem acreditar em Deus, né? Tem que se questionar a existência dele. Se a ciência se torna Deus, né, que é mais ou menos o processo que a gente está estudando nos anormais, né? Tem esse poder de decidir a vida e a morte das pessoas a partir dos seus próprios processos regulatórios internos, como autárquicos, né? Para falar plenamente, né? Nós não questionamos elas, meramente acreditamos. Sim, Guilherme. Mais alguém quer comentar? Eu imagino uma exposição, né? A gente internaliza durante milênios estarmos prostrados diante do sistema de crença das religiões, que a gente projeta também na ciência essa mesma prostração, né? E quanto mais identificada no senso comum que a pessoa tem, mais ela vai crer no médico, né? Crer no psicólogo, crer no psiquiatra, né? A lavagem cerebral é milenar, né, gente? Então, é fácil. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma coisa? Nossos encontros estão sendo concisos, as facilitações estão sendo maravilhosas, né? E os encontros estão sendo mais objetivos, né? Mais alguém quer comentar? Aproveitemos. Imaginar que a gente vai no contexto psi para se confessar cartesianamente, pretensamente cartesianamente, né? Porque vai dizer, será que os saberes psi são saberes ou ciências, né? Como é que vocês se sentem diante dessa tensão entre o poder confessional das religiões na interface com o aspecto confessional das ciências, né? Na Constituição, nessa interface, como a Fabiana colocou, entre pecado e anomalia, né? Essas comunicabilidades, né? Lembrando que semana que vem a gente tem o Jonathan, né, Jonathan? Confirmado? Um facilitador? Semana que vem a Mia. A É a Mila. Mia? Sou A eu. Mila. Uhum. Ué, O Jonathan vi não vai errado. Ah, conseguir. tá certo, Voltou. perdão. Perdão, tá certo, vi errado. Aula. Ah, tá certo. Tá certo. Tô bom, Mila. Acho que isso do campo das psis também, né? Hoje em dia tem uma fala que, mas o seu curso de psicologia fica na parte de a instituição denomina como saúde ou humanidades, né? Acho que até isso. Biologia ou biologia? Biologia também agora? Tem biologia. Cara, e é isso, né? Qual que é o campo da área da psicologia, né? Acho que não bem se sabe. É uma interface de muitas coisas, né? E, sabe, Fernando, você me fez lembrar a questão da confissão, algo que o Foucault ele explicita lá no Vigiar e Punir, né? A questão da confissão é que você tem que confessar o que o confessor espera que você confesse, sabe?
Isso quer dizer, você pode falar um monte de coisa. Mas se não for a verdade o que o confessor quer ouvir, não é profissão. Não vale. Ele pode insistir até que você confesse o que ele quer ouvir. Mas isso é um jogo de linguagem, sabe? Pensa, por exemplo, hoje em dia, como o vocabulário das pessoas estão psicologizados. Você não vai longe, a inteligência emocional, responsabilidade afetiva, gatilho, trauma, sabe? Neurose, mãe narcisista. Gente, essas pessoas, Inconsciente, gente, inconsciente. Todo mundo fala do conscientes, seu inconsciente. mas, gente, isso não é nada mais, nada menos que a linguagem da confissão. Você tem que falar o que o psicólogo quer ouvir. Porque você tem o seu sofrimento validado, sabe? A pessoa não pode se expressar de outra maneira. Isso é uma tática muito desenvolvida, por exemplo, em reação à mudança do DSM para o DSM-4, do DSM-3 para o DSM-4, não, do 2 para o 3, né, que é a validação a mudança do modelo qualitativo para o modelo descritivo. Porque o que acontece? Você tem que conseguir se expor para o médico de maneira que você faça ele acreditar que você está sofrendo dentro daquele que ele considera como sofrimento para você poder ter o sedimento validado dentro do sistema de saúde. Porque o que acontece muito fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, é a descrição do médico no paciente. Então, quanto mais o paciente ele fala a linguagem que o médico está preparado para ouvir, mais é capaz que esse paciente seja levado a sério pelo médico. Por isso que, por exemplo, não no Brasil, mas muito fora, a gente tem um certo movimento de como se advogar para o médico para que o médico te ofereça um tratamento melhor. Você precisa se apropriar, podendo ser parte da linguagem que eles conversam. Gente, mas essa linguagem não é bem propriamente a linguagem das coisas, né? É a linguagem que é construída para ele, para validar o próprio saber. Eu não sei se eu viajei, não, mas percepções. Boa tarde, Lili. Bom te ver. Ei, tudo bom? Tudo bom? Eu desisti da minha aula de alemão para continuar aqui no grupo. Que bom. Seja É, bem-vindo. obrigada. Mas o que o Guilherme estava falando, né? Eu acho que na psicologia aplica um pouco menos, porque a gente, pelo menos assim, né, as pessoas que eu conheço, que eu discuto sobre psicologia, a gente entende que o sujeito surge no vazio, sabe? É exatamente quando não tem o nome e que o sujeito nomeia e que o sujeito mostra quem ele é, a gente não fica procurando assim a doença, a pessoa, o transtorno, como é que fala? A estrutura, não é isso, não. A gente fica procurando o sujeito, né? Por isso que cada paciente é muito singular, assim, né? Não existe uma receita de bolo para você ajudar. Eu não chamo de tratar, porque não tem uma doença em si, né? Eu falei doença por causa do médico que ele usou, mas é meio, como é que fala? É meio ver como é o discurso daquela pessoa, o que que ela te leva, né? É construir junto com ela, né? Assim, através do que ela traz. Você não vai, vamos supor, se a pessoa chega e fala para você, porque eu tô com depressão. Você não vai simplesmente acreditar que ela está deprimida. Você vai pensar o que que será depressão para essa pessoa, né? Ou então ela fala assim, minha mãe é narcisista, né? Igual você falou. Por que que ela acha que a mãe dela é narcisista, né? Como que a mãe tratou ela para ela pensar isso? O que que é narcisista para aquela pessoa? Então, esses termos técnicos, eles surgem muito, né, na clínica de psicologia, porque hoje as pessoas parecem que têm menos recurso mesmo, vocabulário, menos maneiras outras de dizer, elas vão no efeito manada ali, né? O que elas leem na reportagem, o que elas veem no YouTube, no Instagram, hoje tem muito psicólogo que põe coisa também superficial no Instagram, e aí a pessoa só lê aquilo ali e acha que está entendendo alguma coisa, começa a diagnosticar os outros, né? Não, meu vizinho tem isso, meu primo tem aquilo. Então, assim, eu acho que esse discurso, quando ele cai na clínica, a gente vai entender o que isso quer dizer para aquela pessoa, sabe? Então, a psicologia, não sei se ela poderia ser hoje chamada desse jeito, sabe? De que é um discurso de confessionário, sabe? Um discurso igual. É o contrário, exatamente. A gente quer tirar o igual e achar o sujeito no meio daquele igual que ele está levando.
Obrigado pela partilha, Lívia. É que eu acho assim, o Foucault ele não fala da teoria, né? Você está falando de um humanismo fenomênico, assim, de colocar o sentido, né? Ele está falando de um dispositivo de normalização, né? Que aí tanto faz aí. Isso eu estou falando porque eu sou professor de fenomenologia, entendeu? Então, isso aperta o meu coração, entendeu? Você pode usar num viés psicanalista ou num viés mais de uma abordagem centrada na pessoa, que é o que você está falando. Você pode fazer a psicologia cognitiva, ele está falando do dispositivo normalizador, né? Entendeu? Eu vivo o meu dilema cotidianamente. Toda quarta de manhã eu dou aula de humanismo, eu tenho que vestir o personagem humanista, fenomenológico, existencial, entendeu? E depois, no outro semestre, eu dou a eletiva do Foucault, onde eu desconstruo todo o humanismo, entendeu? Porque o homem é uma invenção, entendeu? Entendeu? Então, é nisso que se situa a arqueogenealogia do Foucault, né? Ele não está dizendo que a gente não tenha, não dá voz para o sujeito. Ele está dizendo que tem um dispositivo epistêmico, histórico, de normalização do sujeito, né? E a gente tem que conviver com essa ambiguidade, entendeu? Lembrando que Foucault também ele era filósofo e psicólogo, né? Entendeu? Então, assim, não entendo, eu não tô de forma alguma desqualificando o que você está falando, ao contrário, eu estou compartilhando a minha angústia com a tua, entendeu? Esse lugar complexo que é a gente ter a psicologia encarnada e, ao mesmo tempo, está encarnando um viés filosófico que mostra dispositivos, né? Então, ele fala dispositivo, é um dispositivo confessional, é um dispositivo de normalização, é um dispositivo de categorização, enfim, né? E ele não entra na teoria, se tem uma teoria mais de acolhimento, ou se é mais interpretativa, né? Entendeu? Só estou Tem mostrando, uma, como Foucault funciona, não tô vestindo personagem, entendeu? Ontem de manhã eu vesti o personagem humanista, agora eu estou vestindo o personagem da filosofia de Foucault. Né? tem uma coisa que eu acho que nós estamos evoluindo assim, na sociedade, né? Porque a gente tem mania de achar que a sociedade só piora, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a gente está melhorando enquanto sociedade, que antes tinha muito, fulano é doido, fulano, a gente ouvia isso, né? Fulano é doido, fulano tem problema de cabeça, eram essas expressões, né? Fulano é esquisito, chamava às vezes de esquizofrênico sem saber o que é esquizofrenia. Mas hoje eu acho que as pessoas estão percebendo e quase todo mundo, e nesse ponto o DSM acaba ajudando, né? Porque se você for ler o DSM, você vai se achar ali em algum momento, mas quase todo mundo tem as suas questões, sabe? Se você for procurar a fundo, você tem as suas, eu tenho as minhas, a Fabiana, a Mila, o Guilherme, a Marisete, todo mundo tem aí suas questões, sabe? Não existe um ser humano que você possa falar, esse é normal. Eu já fiz esse exercício de perguntar se a pessoa, eu quero ser normal. O que é normal, então, né? Tipo assim, não tem um normal hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm mais liberdade, sabe? Para serem quem elas querem ser, assim. Eu acho cada vez mais, porque, assim, por mais que exista ainda preconceito, ainda exista essa normatividade toda, ainda, hoje é mais livre, pelo menos do que eu lembro da minha época de criança, que eu via meus tios, minha mãe e tal, né, que eles lutavam às vezes por coisas que hoje são muito naturais, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente evoluiu. Mas, por outro lado, né, o que fica normal acaba sendo ser anormal. Então, eu não sei se eu consegui explicar o que eu pensei, mas... A Fabiana colocou de bobo e louco, todo mundo tem um pouco, e a Mila falou, depende de quem está no governo. Não, inclusive, né, com quem fez psicologia aqui pode falar se eu estiver errado, sabe? Porque quando eu fazia psicopatologia, eu falava, não, gente, eu sou isso aí com certeza. Com certeza, eu sou isso aí que ele falou. Aí passava para outra patologia. Não, na verdade, eu tenho esse transtorno daí. Meu namorado falava assim, Lívia, até o final do curso você está com síndrome de Down. Ele falou, quando você for estudar transtorno antissocial, eu vou mudar de casa, deixar você sozinho. Porque cada coisa que eu estudando, eu falo, não, agora eu tenho isso. Ótimo, Lívia. Pedro levantou a mão? Boa tarde. Tarde. Eu acho que talvez você adicionar a palavra
culpa, né? Talvez um pouco da palavra moral. Nisso, a gente consegue diferenciar um pouco. Porque depois dessa confissão feita, seja para um psicólogo, um psiquiatra ou um padre, o que vai paralisar o mesmo é a quantidade de moralidade que ele vai ouvir depois de se identificar como um pecador, ou como um transtornado, ou como um seja lá qual sinônimo, qual adjetivo ligado a essa episteme de anormal, né? Porque quando o sujeito, né, ele consegue entender quem ele é, né, e aí seja lá em quais níveis sejam de dificuldade, né? Então, a gente leu um pouquinho disso lá no Monstro Moral, lá na página 70, né? Que o que fazia ele ficar paralisado depois era, eu me identifiquei com isso, eu sou isso, né? Tudo leva a crer, né? Toda essa lógica cartesiana leva a crer que estou aí, mas quanto de pecado tem nisso? Quanto de anormal que tem nisso? Eu acho que essa daí é a função perversa do psicólogo. Quando ele usa o instrumento do DSM, quando ele usa o instrumento do CID, né? Essa é a perversidade da psicologia, né? Do tipo, olha, passamos um ano aqui te identificando, construindo junto aqui quem é você, né? E parabéns, você é um belo monstro. E aí é terrível, né? Então, olha só, a gente foi indo aqui, ó, na primeira sessão eu achei que isso era um F13, na segunda você pulou para F30. E depois de um ano, cara, eu cheguei assim à conclusão que você tá. Então, assim, depois de identificado o monstro, né, vem o pesadelo só começa. Eu não é uma identificação com psicólogo. A Lívia colocou aqui, pode ser psicólogo. Tipo vários, né? Isso daí é uma. Quando os psicólogos eram chamados de alienistas. Saca? Tipo, caraca, já tava ali no nome. Então, sei lá. E conforme com a tua fala fantástica, Pedro, né? Existem, às vezes, alguns espaços clínicos que têm um certo vagar, né? Agora, imagina certos espaços institucionalizados que a pessoa tem que produzir em série, né? Subjetividade, né? Tem que proferir laudo de um dia para o outro, entendeu? Como essa nomenclatura acaba sendo cruel, né? Como, se com vagar já é cruel, imagina quando tem que produzir em série, né? Complicado, né? É uma usina de categorização, de rotulação, né? Sua fala foi fantástica, Pedro. E às vezes não vai ser nem caracterizado como monstro, né? Mas como normal. E aí também, o que é esse normal dado do outro, né? Vindo do outro? Guilherme levantou a mão. Ótima fala, Mila. Bom, completando a frase da Mila, eu gostaria de ler
um trechinho de um livro. O excesso de trabalho e produção conduz à autoexploração, mais eficaz que a exploração por terceiros, por vir associado ao sentimento de liberdade. O explorado é simultaneamente o que explora, agente e vítima. Indistinguíveis numa autorreferencialidade, que gera uma liberdade paradoxal, a qual, entre aspas, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são intrínsecas, se converte em violência. As doenças psíquicas da sociedade, da produção, nada mais são do que manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Isso é muito belo. Hoje em dia as pessoas não são loucas, mas tem a exigência da melhora. Sabe, aquele tudo bem não está bem? É mentira, gente. Isso é uma ameaça. Tudo bem não está bem agora, mas trate de procurar seu psicólogo. Trate de procurar seu psiquiatra. Volte a produzir, sabe? E se tivesse tudo bem, tudo está bem, não está bem, todo mundo ficaria consciente na merda, sabe? Parava aí, né? A gente aceitava o sofrimento como uma parte intrínseca da vida e não lidaria de maneira fóbica com ele, de maneira a procurar um terceirizado para melhorar a situação. Nisso a gente cria uma indústria do convencimento, né? Própria psicologia. Hoje nós tratamos de maneiras humanizadas as pessoas para que ela possa retornar à sua vida de maneira mais eficiente e retomar a sua vida normal. Gente, que horizonte de mundo é esse? Porque eu olho para o futuro, gente. Não são as pessoas que estão bem adoecidas, né? É o mundo que é adoecedor. Mas me parece que o interessante é poder retornar as pessoas para esse ciclo. E dessa maneira, a gente retoma o que o próprio Foucault diz, né? Uma das características do padre é o amor beneficente. Ele tem que fazer por amor a quem está sofrendo. Mas é quem gera o próprio sofrimento é o padre. É pelo amor o quê, Gui? Amor Amor beneficente. Ah, tá. O confessor, ele tem que amar ao pecador. Porque ele precisa restringir a melhora dele. Sofrimento religioso e sofrimento psíquico, né? Sofrimento psíquico é uma expressão que não é tão antiga, né, gente? Antes a pessoa era maluca, louca, né? Hoje Se ela você pensa. me falar, eu acho que isso aí é metade pra frente de 1940. Então, Se for considerar todas as coisas. não é tão longe, né? A Lívia colocou, alienista é um nome muito conotativo mesmo, e também colocou, hoje tem o tal do funcional, entendeu? É a pessoa. Então, são essas nomenclaturas que são cada vez mais suaves e conseguem, de certa forma, se disseminar, né? Dizer que a pessoa é louca é impactante, né? Dizer que ela tem que se tornar funcional já é mais sedutor, né? Já é mais sequestrador, né? Tem um livro muito bonito, gente, que é o Paciente Psiquiátrico do Vanderberg. Gente, esse é um livro que a gente deveria, para quem faz psicologia, ler no primeiro semestre. E tem uma parte do livro que é tão tocante, que é a parte que o psiquiatra ele olha para o paciente dele, e ele fica pasmado, porque ele percebe que a paciente passou a sofrer dele mesmo. Mas o que ele quer dizer que o paciente passou a sofrer dele mesmo? Ele percebe que a paciente começou a lidar com os problemas dela da maneira conforme ele estrutura os problemas dela na sessão. A paciente aprendeu a lidar com a vida dela da maneira que ele enxerga. Ele vai num retrato assim para dizer: pacientes psicanalíticos vão lidar com a vida de maneira psicanalítica. Pacientes de psicólogos comportamentais vão lidar com problemas às vezes de maneira comportamentais. Pacientes de quem faz fenomenologia vai lidar com pacientes com a vida de maneira fenomenológica. Ele constatou o óbvio: a pessoa sofre de quem a trata. Sabe? Porque ela vai condicionar o sofrimento dela diretamente, indiretamente, com a melhor ou com a pior das intenções, a partir de quem ela recebe o tratamento dela. Por quê? Porque ela recebe o tratamento dessa pessoa. O fato da própria pessoa estar ali já condiciona o sofrimento. E eu acho que esse é o cerne da questão. O fato de existir uma profissão denominada psicólogo, psiquiatra,
muda a maneira como a pessoa sofre, a maneira que esse sofrimento aparece, sabe? Por isso que nós não podemos partir de um pressuposto que nós fazemos o bem. Nós partimos do pressuposto que é uma profissão. E como uma profissão, ela está aqui porque ela tem uma função. E é preciso aprofundar no que é a função que nós exercemos. As últimas consequências, um psicólogo, um psiquiatra, é um técnico da adaptação. Não importa o que ele faça. Nossa, mas aí, desculpa te interromper, mas aí a gente vai para um lugar tenso, né? Porque, se assim, qual é a nossa função no meio disso tudo? É normatizar a galera Uhum. também. E aí isso tem um substrato de fundo. Que é esse livro que a gente está lendo agora. Exatamente, entendeu? Acho que é meio cruel, né? Eu prefiro pensar de uma forma mais romântica, Gui. Eu concordo, mas dá pra gente fazer algumas coisas dentro desses espaços, sabe? Não é por demasiado todo ruim, assim. Isso que a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Eu tô brincando, mas se a gente aprofunda assim, você fala, cara, nossa, não dá. Para, Vamos- mundo. Vou para outro planeta. É tipo Camila, não esqueça que a gente está batalhando por um mundo melhor, tá bom? Tô falando com ironia, tá? Não. a gente tá indo para o céu, gente. E a moral cristã permanecendo em nós até hoje. Mas Todos vamos. Já imaginou todos os psicólogos, clientes, padres, pastores, vamos falar no sentido geral, e crentes se dando as mãos para um mundo melhor. Mas assim, só para complementar, né? Eu acho que é necessário para o profissional psicólogo saber que ele é um técnico da adaptação. A partir daí, ele pode desenvolver uma consciência daquilo que ele faz, né? Ele só não pode fingir que ele não percebe isso. Por isso que eu acho que o Foucault é incrível como não ler Foucault na faculdade, né? Porque se ler Foucault na faculdade, na graduação, acho que 90% das pessoas saía fora, né? Porque percebeu o que ela ia fazer sem que ela ia perceber o que ela estaria fazendo e ela não estaria percebendo. Vitor, eu tô achando que você tem uma faculdade muito diferente da minha, então. Não, mas que aí depende, né? Eu acho que a faculdade da Lívia a psicologia deve estar dentro de humanidades e não dentro da saúde. A outra discussão que a gente estava tendo. Porque se é dentro da saúde, tem Foucault. Na verdade, assim, Humanidades tem. Eu acho que a psicologia é a área da saúde, sabe? Mas, assim, não no sentido de que as pessoas que procuram psicólogos estão doentes. Eu acho que a gente trata a saúde mental no sentido do sofrimento mesmo, igual alguém falou, né? A pessoa busca um psicanalista, ela vai sofrer. Isso eu até penso um pouco diferente, porque, com todo respeito, eu adoro sua opinião, eu amo ouvir você, mas eu penso um pouco diferente, porque eu acho que o psicólogo ele tem que ter uma certa humildade de se fazer mais instrumento do que de tal caminho, sabe? Porque a pessoa chega perto de você, pelo menos assim, eu tenho uma experiência, não é tão longa assim como psicóloga, né? Mas a pessoa chega perto de você com certos sofrimentos que ela tá te pedindo ajuda, sabe? Tipo assim, poxa, eu não consigo sair de casa porque eu tenho síndrome do pânico, por exemplo, né? Ela tá chamando de síndrome do pânico sintomas físicos, ela já toma remédio, ela já tentou um monte de coisa para resolver, daí ela vai te procurar. Então, você vai ajudar a pessoa dentro do que ela tem, dentro dos recursos que ela tem para utilizar, a conseguir sair de casa. Você não vai dizer para ela que é certo ou errado o jeito que ela vai fazer, sabe? Você vai usar o que ela tem de instrumentos e forças para ela poder levar uma vida que ela consiga viver, sabe? Que ela possa lidar com a vida, vamos pôr assim. Tem gente que te procura dizendo, poxa, eu não consigo dormir porque eu só tenho pesadelo, né? Você vai entender porque que essa pessoa está passando por isso, que tipo de pesadelo que ela tem, se ela teve um trauma que causou isso, né? Então, assim, é um trabalho que é o mesmo. Por que eu acho que o psicólogo tem que ter também um viés biológico, tem que aprender psicobiologia, ele tem que aprender neuro, ele tem que aprender essas coisas também, mesmo que seja um psicanalista. Porque o paciente não vai chegar para ele, ou o cliente, né, seja lá como vocês queiram chamar, ele não vai chegar para ele só com um problema pontual de psicologia, sabe? Ele não vai chegar para ele e falar assim, eu estou triste ou deprimido, enfim.
Ele vai chegar para ele com vários aspectos da vida dele. Você vai ter que saber se essa pessoa dorme bem, se ela se alimenta bem, como que ela lida com a rotina dela, sabe? É uma coisa mais sistêmica, assim. Então, como é que eu falo? Você não vai, igual eu falei, funcional, né? Você não vai tornar a pessoa funcional para você e para o mundo. Você vai tornar ela funcional para ela mesma, o que ela acha que ela precisa, sabe? Muito boa a sua fala, Lívia. Pedro levantou a mão. Alguém? Putz, eu tenho medo quando a psicologia tende para medicina, assim, aprender neuro, aprender todo esse caminho tradicional que a psicanálise fez, né? Assim, tipo Freud, Lacan, assim, o cara era médico e aí ele, né, ele foi se reformando e se desconstruindo até que foi para a psicanálise. Eu lembro de, assim, alguns autores que me fizeram ser um estudante de psicologia, né? E eram, assim, pessoas que eram psiquiatras que já odiavam a psiquiatria e iam migrando para outros cursos, tipo antropologia, ciências políticas, geografia. Eu acho que, assim, a psicologia, enquanto uma visão humana, né, ela tem que estar muito mais próxima de questões sociais, né, porque senão fica muito mais difícil da gente tecer críticas, e críticas essas como a que o Foucault faz. Então, pega, por exemplo, Basaglia. O cara era tipo psiquiatra, mas você lê assim, o livro dele, só faltava ele dizer alguma coisa do tipo assim: o próximo que vier falar de medicina, eu vou cair no soco. Por quê? Porque era uma linguagem extremamente corrida e de luta, né? A, a Mila colocou uma questão que eu achei muito, muito massa, junto com o Guilherme, que é, então, tipo, o que o psicólogo vai fazer, né? E acho que o Basaglia, ele responde muito bem, que é: não vamos prender ninguém, né? Porque, cara, quando a gente vai escrever um atestado, um diagnóstico, um prontuário, uma anamnese, seja lá o que for, uma linha errada ali prende, uma linha errada ali é manicômio, uma linha errada é semiaberto, uma linha errada é instituições, né? E assim, o que a gente pode fazer é encaminhar, né? Transformar essa lógica cartesiana em uma rede de apoio, né? Então, ó, existe um médico humano, existe um outro humano, existe, né? E aí volta para uma lógica cooperativa, uma lógica coletivista. E isso daí a gente não encontra na cultura da medicina, a gente não encontra numa cultura de números, né? Coletivismo social, a gente vai encontrar isso em história, em política, em luta. Muito bom essa rede de solidariedade, né, que emerge dos processos de normalização, né, Pedro? A Lívia colocou: eu faço neurociências na Unifesp, matérias na medicina da USP, mas não quero ser médica, amo ser psicólogo, mas consigo entender e ajudar mais as pessoas unindo os dois mundos. E a Mila falou: massa isso, não vamos prender ninguém, né? Nossa função nefasta de carcereiros, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Vamos finalizando, né? A gente já está mais ou menos no nosso horário. Hoje foi muito fértil, hein, gente? Começamos quietinhos e fomos bem participativos, graças à facilitação da Fabiana, que nos estimulou muito. Semana que vem a gente tem a facilitação da Mila. Estaremos nesse bate-horário. Tenha uma boa semana. Eu queria conversar com a equipe de organização para a gente ver uma palestra, né? Grande abraço a todos, todas e todos. Tchau. Podemos encerrar a gravação, certo? Beijo, Valeu. Fernando. Beijo, pessoal. Abração. Valeu, gente. Que bom estar com vocês.